Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai conversar sobre arquitetura e design de interiores. Quem está aqui comigo para conversar, aprofundar esse assunto e debater, a profissional na área e grande amiga Thalita Ellen Lúlio, a quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Thalita, uma grande alegria, enfim, nós vamos poder viver aqui esse momento, trocar algumas informações e você partilhar muito dessa sua experiência. Obrigado, viu? Sim, obrigada a você. Em questão do convite, né? Agradeço. Claro. Faz tempo que está esse convite. E agora a gente vai conversar. Legal. E eu queria aproveitar, Thalita, a sua presença aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua experiência de vida profissional. Você, para quem não te conhece, né? E eu queria fazer inclusive essa menção, você é uma pessoa que começou muito cedo trabalhando na empresa do teu pai, o Ivan. Eu queria saber como que essa experiência de já estar inserida no contexto de uma empresa familiar, como ela de alguma forma refletiu na sua carreira profissional? Ela refletiu bastante, né? Desde os 15 anos eu trabalho com meu pai. Então foi um crescimento muito grande na área da construção, porque assim, muito tempo eu seguia ele como alguém que assim espelhava nos trabalhos que ele realizava. Sim, eu ia nas obras com ele, fazia medições, então tinha toda essa parte de orçamentos também, que eu acompanhava ele, e até o atendimento dos clientes interno ali do escritório. É interessante quando você fala isso, porque assim, fica muito claro para mim que toda a rotina de uma empresa, o passar o orçamento, o atender o cliente, o estar na obra, todas essas questões, de alguma forma, elas já se tornaram ações muito familiares para você, né? É isso mesmo? Sim, é bem isso mesmo. Porque, querendo ou não, tinha toda essa rotina interna da empresa, Sim. né? Já tinha administrativo, como eu falei para você, desde os 15 anos atuando rotina. nessa rotina com meu pai. E quando apareciam, por exemplo, os problemas, né? E na empresa, a gente sabe, qualquer empresa tem problemas e tem muitos problemas. Como é que você também aproveitava desse momento para aprender também? Sim, muito. Acompanhava, né, as obras, acompanhava esse questão de funcionário, administrativo, o roteiro ali Legal. interno da empresa total. Como eu sempre fui o braço direito do meu pai, Sempre. até hoje. E me diga uma coisa, contato com outros profissionais, você também conseguiu fazer nesses tempos trabalhando com ele? Muito. Principalmente Legal. com você, né? Ah, que legal, que legal, que legal. Era bem legal. Tem outros arquitetos, né? Outros designers, outros engenheiros. A gente tem um leque muito grande aí de profissionais que visitam a nossa loja. E tem desenvolvimento de todo tipo ali, né? De projeto, tanto do gesso quanto na parte de designer e de arquitetura. Ô Thalita, assim, vou aproveitar a sua presença aqui. Eu queria saber uma coisa. Quando você tinha o contato, por exemplo, com outros profissionais, tanto arquitetos, engenheiros, design de interiores, como que no seu ponto de vista era esse contato com eles? Pra mim era normal, né? Porque eles mandavam os projetos, a gente orçava ali em base dos projetos, mas era um aprendizado também. Então, mas eu quero saber assim, por exemplo, quando você olhava, por exemplo, as questões de ordem estética, porque a gente sabe que todo projeto de arquitetura você atende cliente e cada cliente ele tem uma visão única daquilo que ele quer. E o que eu quero saber é exatamente isso. Essa conversa que você tinha com os arquitetos, você conseguiu aprender a diferenciar os desejos e funcionalidades de cada projeto, de cada cliente? Sim, é porque cada cliente tem um perfil, né? Que a gente fala. Quando a gente vai atender um cliente na parte de design de interiores, é desenvolvido um briefing com o cliente, que é para analisar esse perfil do cliente, entendeu? Então a gente vai visualizando todas essas ideias, captando, ver o que o cliente gosta, desejos, ver como que ele se relaciona ali no desenvolvimento da casa dele. Eu acho essa fala, que é uma fala rica e eu quero aprofundar ela. Porque tirar uma casa de um projeto até entregar, existe uma série de elementos. E eu queria muito que você colocasse aqui, Thalita,
especialmente na questão do seu conhecimento muito específico do design de interiores, que ele não tem só uma relação do ponto de vista estético, mas também funcional. Fale um pouquinho sobre isso. Sim. Quando a gente está elaborando esse tipo de projeto, tem tudo um segmento. Sim. Ver gosto, o desejo que o cliente quer ali interno dessa obra, em questão de funcionalidade também, como você disse, em estético, tanta funcionalidade, depende muito do que o cliente deseja ali naquela obra. Como em si, por exemplo, eu gosto de convidar amigos para vir em casa. Então, o perfil. Eu não gosto de receber visitas. Então, seria outro tipo de perfil. Então, nesse desenvolvimento, a gente tenta captar todas as ideias desse cliente, para a gente fazer o levantamento desse projeto. Tá. Aí eu quero aproveitar e colocar uma informação que você me trouxe, uma informação muito interessante. Quando você fala com o cliente, quando esse cliente é um casal, um quer uma coisa e o outro quer outra, e aí? Então, a gente atende os dois gostos dos dois, para a gente tentar desenvolver um projeto baseado naquilo do perfil deles, entendeu? Porque os dois têm que entrar em comum acordo ali, né? Isso acontece muito quando a gente está atendendo um cliente e o cliente, eu quero de um jeito, de uma maneira, a esposa quer de outro. Então, depois tem que entrar num bom senso, né? Ou a gente passar algumas ideias que dá relativamente suprir os dois, né? Ô Thalita, e quando assim, eu acho interessante essa conversa, esse bate-papo, porque assim, quando você está falando de perfil, eu imagino que você está falando inclusive de perfil de coisas que o cliente gosta na vida. Então, por exemplo, se um cliente é músico, muito provavelmente eu imagino que a decoração vai ter relações diretas com esse perfil. Sim, vai mudar. E porque aí, daí a gente tem que basear, ter alguma coisa ali, por exemplo, um quarto ou um ambiente que realmente ele necessita desse tipo de hobby também, vamos dizer. Sim. Tem muitos que têm hobby, por exemplo, por vinho, carro, vários desenvolvimentos aí. Então a gente tenta seguir essa linha dele também para captar esse cliente e colocar no desenvolvimento do projeto, né? E se o esposo gosta, por exemplo, de músicas e a esposa de vinhos, aí vocês precisam, de repente, um ambiente com um e o outro ambiente com outro, algo nesse sentido? Sim, nesse estilo mesmo. Legal. E, assim, uma coisa que também acho que é importante a gente conversar aqui, a questão da tabela orçamentária. Quando se faz um projeto, como que mais ou menos vocês parametrizam a construção, Thalita? Então, isso vai depender do perfil do cliente. Tudo é no desenvolvimento do cliente. Quanto que ele quer investir nessa obra, se ele já tem uma ideia, né? Porque hoje o leque é muito grande. Sim. Tanto de material como tecnologia, desenvolvimento de mão de obra hoje, que nem automação, material com tecnologia nova, tipo materiais mesmo, tinta, granito, mármore, gesso, tem um leque muito grande aí de escolha. Então a gente analisa cada perfil para relativamente adequar no bolso do cliente. Ah, interessante. E no seu caso, como arquiteta, existe também o acompanhamento da obra ou não? Sim, a gente faz todo esse suporte também. Lá a gente faz projetos de comerciais, industriais, residenciais e o acompanhamento de obra. Então, essa era uma questão que eu precisava conversar com você. Quando a gente fala, por exemplo, de um perfil residencial e um outro perfil comercial, eu imagino que... Eu acho que a concepção é muito diferente, né? Porque Sim. existem funcionalidades completamente diferentes, né? Porque a pessoa vai morar, no outro ela vai trabalhar. Como é que funciona isso? No desenvolvimento de morar, aquela pessoa vai ficar mais naquela casa, né? Então, Sim. assim, o projeto é elaborado, como eu disse anteriormente, tudo nos costumes. Como que é a adequação interna? Como que eles utilizam, por exemplo, uma sala, a cozinha, os costumes diários. Tá. Então, isso é relativamente... E se tem filho ou não, né? Sim. Que aí é outra história, impacta. né? Sim. Ou se vai querer ter filhos, né? E como são também ligações ali, né? De final de semana, se tem convívio de pessoas vindo de fora. Então, tem muitos que querem adequar. Que hoje o auge aí é ter um espaço gourmet. Sim. Que é relativamente adequado junto com a cozinha ou uma área mais externa, né? Que fica bem ampla, bem sofisticada, ou faz dois ambientes, um interno dessa forma e outro externo, que não tem acesso interno da casa. Sim. Então, Thalita, eu acho que você coloca uma questão, que você coloca a área gourmet, que realmente é uma questão que hoje
eu imagino que grande parte dos seus clientes eles solicitam. Mas tem um outro elemento também, a gente conversou também com outros arquitetos, e que eles falaram que a figura do pet também agora teve uma outra configuração na família. Sim, muito. O pet hoje é como se fosse um novo filho, né? Que o pessoal que não tem filho hoje adaptou o pet nas suas moradias. Então isso no desenvolvimento de projeto também, a gente sempre, se o cliente tem, né? Sim. Um pet, a gente adequado ali um lugar próprio ou faz uma sofisticação melhor para a área do pet, tanto interno quanto externo da casa. Ah, que bacana. Agora, uma questão que eu acho que eu queria muito te ouvir, eu sinto que nós estamos nos livrando desse período pandêmico, isso me alegra muito. Mas, no seu entendimento, o que a pandemia está deixando sob a ótica das mudanças arquitetônicas e de design? Houve uma valorização maior do estar em casa por conta dos cenários de crise da pandemia? Quais são os reflexos dela? Muito, a pandemia mudou muito, né? Para nós mesmos, designer e arquiteto, teve um leque enorme de procura, porque muitas pessoas hoje, elas utilizam a casa como home office. Muitos estão trabalhando em home office, muitos nem voltaram. Então isso mudou muito interno dos imóveis. Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas procuram a gente para fazer o projeto ou de um cantinho ou de um ambiente para adequar como se fosse home office, porque não tinha esse espaço. Entendi. E agora esse espaço passou a existir por conta do home office. E eu quero inverter a lógica um pouco, Thalita, e as empresas que agora têm o seu funcionário, o seu colaborador trabalhando no home office? Vocês foram procurados também para, de repente, fazer adequações de salas que talvez elas eram utilizadas e hoje não mais? Como é que você avalia essa questão? Muito também, foi procurado bastante. Porque no começo da pandemia teve aqueles vidros, né, em acrílico, teve que readaptar alguns lugares por causa do distanciamento. Então isso impactou muito aí no nosso projeto também para a gente desenvolver esse tipo de projetos comerciais. Então a gente teve que desenvolver vários detalhamentos. Sim, dos projetos para fazer essas adaptações. Sim. Agora me diga uma coisa, quando você fala, por exemplo, de adaptação de projeto, quando você olha, por exemplo, para o futuro, né, enfim, os próximos projetos, você imagina que essas alterações que nós vivemos e de forma muito brusca, você acredita que elas irão continuar ou o seu insight, seu conhecimento acha que não? Eu acho que daqui a alguns anos os projetos arquitetônicos e os projetos de design de interiores sofrerão algumas alterações. Quais são suas apostas nesse sentido? Já sofreu, né? Bastante. A gente já teve muita mudança aí. Tanto nos estilos, igual a gente estava comentando, residenciais, comerciais. Muitos comércios ou empresas ou residenciais quis inovar. Tem muitos lugares aí que colocou mais sofisticação, entendeu? Precisou readaptar toda aquela parte. Como você falou, muitos lugares não tinha pet, hoje tem. Sim. Uma padaria. Então a gente faz esse projeto para adequar o pet e o residencial também. O residencial, entanto, as casas hoje são mais sofisticadas, modernas. Tá. Então o pessoal quer utilizar materiais tecnológicos novos, então ela vai lá e procura. Eu quero fazer uma automação. Aí a gente tem que fazer um projeto adequado para automatizar aquela obra. Ou senão a casa era muito antiga, o cliente quer reformar. A gente faz todo o projeto ali para dar um up nessa casa, né? Ah, que legal, que legal. Ô Thalita, eu acho assim bem interessante isso que você fala, porque assim, a sensação que eu tenho um pouco quando você e também os seus pares, muitos sentaram aí e eles conversaram com a gente, eu tenho um pouco a sensação de que vocês precisam ficar antenados o tempo todo no quesito mudança de comportamento do sujeito e da coletividade, é isso mesmo? Sim, muito. Sempre eu procuro ir em feiras, fazer um curso, para melhor atender os clientes, né? Para ver as inovações aí. Porque tem muita tendência hoje. Não, imagino que sim, eu imagino. E aí, nesse sentido, você vai para as feiras, fica um tanto quanto antenada para ver o que é de tendência, para a hora que o cliente chegar, poder colocar, sugerir, né? Apontar Sim. caminhos para que reúna a vontade dele com essa tendência de mercado, é isso? Sim, bem isso.
Porque, como eu te disse, como o desenvolvimento da arquitetura é muito grande, tanto na elaboração do projeto, então isso é a funcionalidade também. Legal. Então a gente tem que analisar para passar para os clientes a tendência. Sempre estando inovando aí, né? Maravilha. Bom, nós vamos agora para o nosso rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aqui com a Thalita Ellen Lúlio sobre arquitetura e design de interiores. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Nós estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre arquitetura e design de interiores. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, Thalita Ellen Lúlio. Ô Thalita, eu queria falar um pouquinho aqui da sua carreira, porque assim, fica claro que você nessa relação da construção construiu a sua carreira. Primeiro foi no design de interiores e depois você partiu para a arquitetura. Quero saber o seguinte, como que o design de interiores contribuiu para a construção da sua carreira como arquiteta? Desenvolveu bastante. Quando eu me formei, né, em 2012, já faz 10 anos que eu estou atuando como design de interiores, eu supria que faltava uma necessidade ali, vamos dizer, né, para globalizar a arquitetura. Aí eu busquei voltar a estudar. Então, assim, a arquitetura é totalmente diferente do designer. O design a gente projeta interno, mais espaços internos e os externos também. Legal. Mas a parte da edificação em si é mais na arquitetura mesmo. Então, mas aí eu queria saber o seguinte, você utiliza, por exemplo, questões do ponto de vista prático no sentido dos cálculos matemáticos, mas também tem aquela questão da arte, né? Que o design, ele de alguma forma, ele contribui. E é essa relação que eu queria entender um pouco melhor. Sim. Na arte, no projeto em si, na arquitetura, a gente pode inovar, fazer coisas inovadoras, tecnologias novas, ousar, vamos dizer. Tá. No design, a gente também faz isso, só que é diferenciado, né? Projetando ali em si, você vê a diferença ali nas obras, quando tem um arquiteto e quando é só o designer. Exato. E aí o que eu vejo que é interessante, né? Eu sempre defendo uma ideia que os conhecimentos, eles dialogam entre si. E o design de interiores, ele dá um toque a mais da arte, né? Daquela inspiração, da leitura do perfil do cliente. E isso faz toda a diferença no conjunto da obra, né? Faz sim, toda a diferença. Em cores, né? Iluminação, gesso, legal. A parte de imóveis.
Aí na arquitetura já entra um pouco, como eu te disse, a parte estética, volume, volumetria, Tá. a parte de paisagismo. Legal. Agora, ó, vamos falar um pouquinho de números. O ano passado, o crescimento foi de 52% das atividades realizadas por arquitetos e urbanistas. Qual a sua leitura primeiro desse número e como você projeta para os próximos anos? Já está mudando bastante, principalmente a nossa cidade, já teve muitas mudanças aqui. E o leque de urbanismo, o desenvolvimento do urbanismo é muito grande. Legal. O desenvolvimento da cidade, planejamento, loteamentos, essa parte de edifício, né? Quando tem alterações aí nas vias, né? Sim. Então isso cresce muito, evolui muito a cidade na parte de urbanismo. Legal. E assim, na verdade são áreas diferentes, né, Thalita? Elas se complementam, mas são diferentes, né? São bem diferenciados. Porque o urbanismo, até assim, né, o meu raso conhecimento no assunto, é algo que discute algo voltado para a coletividade, né? Sim, um desenvolvimento da cidade mesmo seria, né? Sim. Então, é muito grande o leque do urbanismo. E assim, e quem resolve estudar urbanismo, ele passa pela arquitetura, não é um conhecimento específico, como é que funciona? Sim, como eu te disse, eu sou formada em arquiteta e urbanismo. Isso daí depende da área que ele quer abranger. Tá. Aí é a escolha dele. Tem gente que gosta muito de trabalhar interna aí da prefeitura, né, para desenvolver esse tipo de planejamento. Tá. Que é desenvolver cidade, alterações das vias, um planejamento bem grande. Ô Thalita, agora o urbanismo, o profissional do urbanismo, ele pode trabalhar numa prefeitura e quais outras áreas também? Ele pode seguir na prefeitura e também fazer projetos, né, particulares. Legal. Tem muita gente que gosta aí de fazer esse tipo de projetos, né, em particular. Entendi. E quando, por exemplo, você olha para o seu futuro profissional, você pretende agregar algum outro tipo de curso? O que você pensa, por exemplo, para a Thalita, que começou como design de interiores, estudou arquitetura e daqui para frente? O que a gente pode esperar? Bastante coisa, né? Eu sempre busco inovar, né? Legal. Como a gente também tem a empresa lá, eu gosto muito da parte do gesso mesmo. E agora eu queria complementar com iluminações, que é meu foco aí, que eu sempre gostei, né? Mas lá a gente desenvolve qualquer tipo de projeto, né? E fala para mim uma coisa, quando você fala do gesso, porque eu sei que você começou ali, né? Sim. Gesso e iluminação tem uma relação de diálogo muito forte ali. Tem, muito grande. Lá o que eu mais faço projetos mesmo são de gesso e de iluminação. Lógico que tem outros que são projetos desenvolvidos por completo, sim. Mas o leque maior nosso lá de procura é gesso e iluminação. E a parte, agora conversando um pouquinho sobre a parte externa da casa, do comércio, jardinagem, como é que ela se relaciona com a parte interna? Então, tem clientes que gostam muito, né, dessa parte de paisagismo. E isso também é muito bom no desenvolvimento do perfil da obra. Isso ajuda muito, até na estética ali do ambiente. Legal. Até para saúde, desenvolvimento. Hoje o paisagismo Ele dá o tom, né? dá. O verde, Que legal. E você, no seu entendimento, isso é aqui a tendência, né? sim. Legal, legal. Ô Thalita, é sempre muito, bacana assim ter pessoas, por exemplo, profissionais como você, nova e tão cheio de garra. E eu gostaria muito que você fizesse aqui agora as suas considerações finais em relação a esse rico papo que a gente teve. Foi maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez que seu legal. convite. Que legal. E gostaria de agradecer todo o pessoal aí presente, né? A nossa apresentação. Que legal, que legal. E assim, ó, eu desejo, Thalita, se eu te conheço há muito tempo, né? Quero aproveitar, inclusive, de mandar um abraço pro teu pai, o Ivan. A tua presença, amizade de sempre e de verdade, desejo muito sucesso do fundo do meu coração. Você sabe que eu sempre desejei isso e desejo mais uma vez aqui. Muito obrigada, eu também te desejo muitas coisas inovadoras e gratidão sempre. Que legal, que legal. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais!